Três. Sejam muito bem-vindos ao Agrovisão, o seu podcast que conecta você ao que há de mais importante no agronegócio do Maranhão. Eu sou o Biratan Silva, sou analista em agronegócio e hoje vamos discutir um tema estratégico para o futuro do nosso estado, a atuação da Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária, SFA. Nesta edição, destacamos o papel estratégico da Superintendência, órgão essencial na construção de políticas públicas para o campo, no apoio ao produtor rural e na garantia da segurança alimentar no Brasil. A SFA Maranhão atua para equilibrar desenvolvimento sustentável e competitividade, com foco em ações como formulação de políticas públicas, apoio ao produtor, regulação e fiscalização, fomento ao agronegócio, defesa agropecuária e segurança alimentar, articulação institucional. Além disso, a superintendência promove o comércio internacional, atua a gestão de riscos climáticos e econômicos e incentiva a educação e extensão rural, sempre com foco em um campo mais moderno, produtivo e sustentável. Para nos guiar nessa conversa, recebemos o Wellington Reis Souza, superintendente e com graduação em Economia, instituição Unicelma e com experiência profissional na Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. Ele poderá apresentar o seu mini currículo sem problemas para nós, e será um grande prazer. Então, bora para a nossa entrevista. Wellington, seja muito bem-vindo. É com muito prazer que a gente recebe você e fique à disposição para fazer a sua qualificação profissional, que é um grande prazer para nós e para os nossos ouvintes entenderem realmente qual profissional está na direção da superintendência. Bira, muito boa tarde. De te dizer que é um prazer imenso estar aqui participando do seu programa. Para mim é uma honra, até eu já andei revisando um pouco os que me antecederam, né? Então você tem um plantel aí de entrevistados de alto nível, e para a gente é uma honra poder estar participando, tá? A gente fica muito alegre em poder representar o Ministério da Agricultura no estado do Maranhão e divulgar um pouco das nossas ações aqui no seu programa. Bem, a nossa formação é em Ciências Econômicas, né? A gente ocupou o cargo de superintendente da Secretaria Municipal de Urbanismo, responsável por toda a fiscalização de obras da cidade de São Luís. Antecedente a isso, nós passamos pela Alumar, passamos pelo Grupo Ambev, passamos pelo Sebrae, passamos pelo Banco do Brasil. Então a gente tem uma vasta experiência no setor privado, que agora a gente descambou também agora para se desenvolver no setor público, né? Então a gente tem dado a nossa contribuição, já estamos há quase 2 anos à frente da superintendência, que para a gente, sem sombra de dúvida, não desmerecendo os locais por onde eu passei profissionalmente, é o meu maior desafio profissional. Isso é interessante. Eu tenho acompanhado o seu desempenho e os trabalhos que você tem colocado à frente, né, da superintendência, e isso para nós é muito orgulho, porque o produtor e o criador precisa conhecer o que faz seu órgão e de que forma que podem buscar, né, o serviço, prestar o portfólio de serviços, né? Mas, para a gente começar a nossa conversa com foco, a gente vai falar sobre a atribuição e o papel institucional da SFA. O nosso primeiro bloco, vamos entender o coração administrativo do agronegócio maranhense, a Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária. Qual é, de fato, o papel dessa instituição? Quais são as principais atribuições da SFA no contexto do agronegócio maranhense? Certo. É importante a pergunta, Bira, porque quando nós assumimos, né, a Superintendência Federal do Ministério da Agricultura aqui no estado, nós percebemos que havia um abismo muito grande, né, entre a Superintendência, o Ministério da Agricultura e o produtor. Então, o primeiro passo foi a gente encurtar essa distância, se fazer presente, preencher os espaços, voltar a participar dos fóruns, voltar a participar dos painéis, das mesas redondas, participar das feiras agropecuárias. Então, esse foi o nosso primeiro momento.
E, como todos sabem, né, o papel principal da superintendência é justamente levar e fomentar as políticas públicas do governo federal, né, auxiliar na comercialização dos produtos, ajudar na escoação dessa produção, fortalecer o agronegócio. Quando eu falo agronegócio, eu falo assim com muita propriedade, que eu falo como um todo. O agronegócio também incorpora a agricultura familiar. Eu estou falando do conjunto, né? Então esse é o nosso papel principal, fortalecer toda a cadeia, né, de produção, comercialização e escoamento, né, do setor agrícola. Essa atuação, ela tem uma articulação muito forte do Ministério da Agricultura e com outros órgãos estaduais. Você pode nos mostrar quem são realmente os principais parceiros dentro do Estado? Então, nós já temos uma parceria de longa data com a AGED, né, Agência de Defesa do Estado do Maranhão, né, nós temos celebrados convênios com eles, né, a AGED é uma parceria irrefutável, principalmente na parte da defesa. Nós temos parceria com a GERP, né, que é um cumprimento Sandro Montenegro, que é um grande parceiro. Nós temos parceria com a SAF, aqui um cumprimento também o deputado Bira do Pindaré, né. Nós temos parceria com a Sagrima, aqui um cumprimento também o novo secretário de Agricultura, Fábio Gentil. Então, o sistema do agro no setor público, ele está interligado. E aí eu não vou deixar de fazer um elogio importante ao governador do estado. Eu acho que o governador, Carlos Brandão, ele conseguiu deixar um ambiente favorável para que houvesse essas parcerias, né? Então, eu converso com os colegas de trabalho da superintendência e eles sempre falam que nunca houve essa proximidade do governo federal com o governo estadual e com os governos e com as gestões municipais para a gente estar celebrando esses acordos de qualificação técnica, né, e também estar desenvolvendo ações juntos, né, sem vaidade, né, quando a gente busca uma parceria, caminham os dois de mão dada, e eu acho que quem tem a ganhar isso é o agro. É o agronegócio, é o agricultor, é o pecuarista, né, é o produtor familiar, todos acabam ganhando com isso tudo. Interessante essa sua colocação, porque eu tenho vivenciado isso, realmente, essa relação, cada um com a sua responsabilidade, mas buscando. Eu nunca tinha percebido tantos protocolos e tantos acordos de cooperação técnica sendo firmados, né? Isso é bom. E a característica do nosso governador, né, e é um veterinário, então ele tem realmente conhecimento, isso é bom para nós. De que forma a SFA contribui para garantir a qualidade dos produtos agropecuários que chegam ao nosso consumidor? Nós, né, somos os consumidores. Então, eu acho que a principal atribuição do Ministério da Agricultura hoje, além de levar as políticas públicas, fomentar, fortalecer, desenvolver as cadeias produtivas no Estado, é levar a segurança alimentar, né? Então, acho que a nossa inspeção, seja ela vegetal, seja ela animal, eu acho que é a nossa principal responsabilidade ter a garantia que os alimentos não estão infectados, né, que não há contaminação dos alimentos, né. Eu peço licença, inclusive, para tocar num assunto que hoje é o assunto mais discutido no nosso país, que está no mundo, né, que é com relação ao vírus H5N1, né. Então, nós estamos vivendo aí em um estado de emergência sanitário, né, mas eu faço um alerta, né, e faço um lembrete para toda a população, né, você que nos ouve, que nos assiste, que não há risco de contaminação, né, pelo consumo do ovo e nem pela carne do frango, tá? Esse risco de contaminação que poderia existir é só quem está lá no manejo diretamente com o animal infectado, né? Então, a gente tem tranquilizado a população nesse sentido, o Ministério da Agricultura tem tomado as medidas cabíveis em parceria com a Secretaria de Agricultura e agências de defesa, onde existiu esse foco, né, e as providências foram tomadas e a gente está buscando agora o controle, né. Muito bom. Quais as áreas da produção rural contam com maior apoio técnico ou institucional da SFA atualmente? Certo. Para não ser redundante, né, hoje a gente atua muito fortemente na agricultura e na pecuária. E mais uma vez eu vou me dirigir a você, produtor, que quando eu falo
agricultor e pecuarista, eu falo o todo, tá? Nosso foco é no grande, no médio e no pequeno produtor. É quem tem a agricultura mecanizada de larga escala e exporta, e para quem produz também e mantém o alimento no nosso país. Então nós sabemos que hoje a agricultura familiar é responsável por 80% do que a gente consome no nosso país, né? E grande parte da nossa produção em larga escala também ela vai em exportação, né? Então, hoje nós temos um trabalho muito forte aí nesse controle, né, nesse acompanhamento da produção. Eu quero, inclusive, agora em primeira mão, dar um dado importante, né, através desse controle que nós fazemos, porque o que acontece? Hoje, o estado do Maranhão, ele produz cada vez mais dentro do mesmo espaço, Bira. Sem abrir novas áreas. Sem abrir novas áreas, respeitando o meio ambiente. Né? Que é uma das legislações mais rígidas no mundo, né? Então, hoje no estado do Maranhão, nós praticamos a agricultura e a pecuária regenerativa, que é justamente cuidar do solo, fazer o manejo do solo, principalmente através do plantio direto, né? Usando também técnicas de ILPF, integração lavoura-pecuária. Então, hoje nós podemos bater no peito e dizer que o Maranhão ele tem uma agricultura que respeita o meio ambiente, né, que respeita o ecossistema, e tanto é que os dados estão aqui comigo. Eu estou aqui com o dado da Conab, está quentinho, recebi há pouco aqui do nosso superintendente da Conab, o Francisco Cisne. Tivemos um podcast com ele. Isso, aqui eu deixo um forte abraço, Cisne. E ele me falou, Wellington, quando eu estive lá com o Bira, estavam sendo tabulados. Estavam sendo tabulados e ainda não tinha o dado. Então, tu vai levar em primeira mão pro Bira esse dado. Aí, meu amigo Francisco. Que é importante, né? Então, você pode levar e divulgar. Então, na nossa última safra, 2023-2024, nós alcançamos 7,8 milhões de toneladas de grãos, né? E agora a projeção saltou para 8,3, quase 4, né, milhões de toneladas. Então, um salto grande, tendo em vista que não houve expansão horizontal, mas sim vertical. Aumentou-se a produtividade na mesma área de plantio. A gente parabeniza o criador e o produtor, né? Porque a maioria desses que produz, que planta, também cria animais. Você falou da integração lavoura, pecuária e floresta. Isso. Então, a gente tem que tirar o chapéu para esses que estão lá no campo fazendo com que esses números comecem a realmente subir. E fica aqui o nosso parabéns também ao nosso produtor familiar, né? E enquanto o grande produtor de larga escala projeta o estado do Maranhão adiante para outros corredores de exportação, para novos mercados, a nossa agricultura familiar também avança, né? Como eu mencionei, a agricultura familiar hoje ela é responsável por 80% de tudo que é consumido. Quando você vai na feirinha próximo da sua casa, né, aquilo que você está consumindo é proveniente da agricultura familiar. Então, a gente fica feliz por entender que o sistema do agro ele está crescendo uniformemente. Ele cresce em larga escala, mas quem está aqui na base também na agricultura familiar também está acompanhando esse crescimento. O que eu falo é o seguinte, órgãos como o seu, o Senar, a Sagrima, a SAF, né, tem feito o seu papel de mostrar para o produtor, para o criador, as novas ferramentas, as novas cultivares, as novas genéticas, para que esses indicadores comecem realmente a serem mudados e subindo constantemente, né? Não é que a gente queira estar competindo com o estado vizinho, não, mas é fazer o dever de casa, né? A gente tem competência para isso, e aí eu volto lá e falo assim, é a agricultura de precisão e também a pecuária de precisão. Isso, né? Muito bem. Legal. Aí, Bira, quem nos ouve, né, e não é do setor, às vezes pergunta, poxa, mas o Maranhão está saltando alto, né? O Brasil está com essa produtividade toda, 330 milhões, né, de toneladas de grãos, né? É a projeção nacional. E se pergunta, mas como é que o Brasil alcançou esse salto? Como é que o Maranhão alcançou esse salto? Então, mérito também da Embrapa, né, que é da família Mapa. Que foi o nosso primeiro entrevistado. Pronto, Marco Bonfim, que é um grande amigo, aqui eu deixo um abraço também aos colegas da Embrapa, aos nossos pesquisadores. Então eu sempre enalteço a Embrapa, né, eles estão lá conosco no nosso condomínio, vizinho, né? Isso, estão no mesmo prédio, no condomínio institucional, lá no centro, no bairro Diamante.
E a gente fica feliz por entender que isso começou há 51 anos atrás, né? Acreditou-se em pesquisa, o país investiu em pesquisa. E a Embrapa foi a precursora disso, né? A gente sabe que hoje o grande produtor ele já investe diretamente em pesquisa, mas o nosso agricultor familiar precisa. O nosso desejo hoje é que o mesmo avanço tecnológico que vem acontecendo na agricultura de larga escala, que a agricultura familiar também possa acompanhar. Esse é o meu desejo, enquanto hoje membro do agro, como hoje servidor da casa do Ministério da Agricultura. Eu acho que a agricultura familiar ainda precisa de um empurrãozinho, ainda precisa ainda de um plus, para que essa escalada que teve na agricultura de larga escala também possa acontecer na agricultura familiar. Você acabou de responder uma das perguntas. Que desafios institucionais ainda precisam ser enfrentados para fortalecer a presença da SFA no Estado, principalmente nesses pequenos? Pois é. Aí eu vou tocar num assunto que é uma feridinha nossa, né? Na verdade. Hoje, nós temos um déficit de auditores federais agropecuários em torno de 1.200 em todo o território nacional, né? Hoje nós contamos na Superintendência Federal do Ministério da Agricultura, nós contamos hoje com apenas 11 auditores, né? Que basicamente são aqueles que são os nossos braços, são os nossos auditores que vão até os nossos produtores, são eles que cuidam da inspeção, são eles que cuidam do controle, né? São eles que dão a capacitação, são eles que fazem o acompanhamento, né? Então nós temos a divisão de desenvolvimento rural, nós temos a divisão de defesa agropecuária, nós temos a NUSORG, o núcleo de sementes orgânicos, nós temos lá o CIFISV, nós temos também o CISA, que é o Serviço de Saúde Animal. Então, em cada departamento desse, nós temos um grupo de auditores, mas está muito enxuto, né? No CISA hoje nós temos o Roberto Carlos como responsável da pasta. Um dos veteranos da casa. Acompanhando ele, nós temos mais 2. O outro veterano da casa, que foi superintendente e coordenador geral das superintendências, que é o Dr. Fernando Lima, está me auxiliando na defesa agropecuária. Legal. Aí nós temos a doutora Cláudia à frente do CIFISV. Juntamente com a doutora Cláudia, nós temos lá a Aurenice, né? Nós temos o doutor Bandeira à frente da NUSORG, que é o núcleo de sementes orgânicos. Nós temos o Genilson à frente da divisão de defesa agropecuária, né? E juntamente com ele lá, nós temos o doutor Dário R., que foi secretário também de Agricultura. Então nós temos assim um corpo muito competente, porém é enxuto. Então, para atender o Estado como todo, a gente precisaria de mais profissionais. Nesse último concurso que aconteceu, foi aberta apenas uma vaga para agrônomo, né, para engenheiro agrônomo, e nenhuma vaga para veterinário. E agora, eu soube ontem, né, foi publicizado, que o governo federal vai chamar mais 250 auditores, né? Então, para a gente isso foi bom, justamente para auxiliar no combate à gripe aviária, né? Então, não deixa de ser uma boa notícia, né? Muito bem. Eu vou entrar num bloco, Wellington, fiscalização e defesa agropecuária. Certo. Entramos em um tema que é pilar da segurança do agronegócio, certo. A fiscalização e defesa agropecuária. Afinal, quem garante, né, que os alimentos produzidos no Maranhão chegam à mesa com a qualidade, né, dentro das normas, né? Então, essa é a grande preocupação. Nesse sentido, quais os principais focos das fiscalizações realizadas recentemente pela sua superintendência dentro do nosso estado? O que foi realmente, nós focamos a nossa fiscalização neste assunto? O que foi dado realmente evidência? O escopo de fiscalização da superintendência é muito amplo. Não dá para a gente focar apenas em uma frente, até porque todas são essenciais. Então, nós temos a fiscalização de bebidas, né, que é coordenado pela Aurenice, né? Nós tivemos no ano passado a caravana de bebidas, né, para educação sanitária, para incentivar o registro, né, de bebidas, e muito focado para a produção da cachaça, da tiquira. O Maranhão é um grande produtor de cachaça, então a gente percebeu que no mercado há muita bebida ilegal, então a gente tem feito esse controle, né? A gente tem intensificado também a fiscalização com relação às polpas de fruta. É o que eu ia lhe perguntar, se dentro desse assunto entrava também a agroindústria para polpa. Entra a agroindústria para polpa e nós fazemos o controle. Esse controle eu posso te garantir que foi uma fiscalização que teve um efeito reverso.
No começo o mercado estava muito solto, e a Aurenice, isso é mérito dela, né? A nossa auditora, ela iniciou esse processo de fiscalização educativo. Em vez de chegar e autuar, ela ia no produtor, ia na agroindústria, mostrava o que precisava ser feito, ajustado e adequado, e incentivava ao registro. Hoje a gente tem um mercado redondo de agroindústria de polpa de fruta, tudo por mérito dessa auditora. Então, vocês que são consumidores de polpas de fruta, principalmente do nosso estado, né, tenho certeza que tem toda uma orientação, uma fiscalização, e não é uma fiscalização de punir, mas é de orientar para que aquela agroindústria esteja dentro dos padrões, né, de higiene, de sanitização, para entregar um produto legal. Isso. Às vezes, Bira, quando há o excesso, tem que pesar a mão na caneta. Às vezes é necessário, sim, autuar, multar, mas a gente adotou essa política de conscientizar. Quando é reincidente, não resta outra alternativa, você autua, né, e parte para a multa. Uma outra fiscalização que a gente tem intensificado, sempre se fez, mas agora tem sido um assunto muito discutido, inclusive em audiências públicas, publicamente televisionado, né, tem passado constantemente nos telejornais, com relação à fiscalização da pulverização aérea, a aviação agrícola. Esse assunto, um entrevistado anterior nosso, Sérgio Delmiro, falou, e parece que ia participar de uma palestra lá em Balsa, né, na Agrobalsa. Correto. O Sérgio Delmiro, inclusive, coordenou, né, uma mesa que foi discutido, tinham lá representantes de vários órgãos, e muitos desses órgãos que estavam lá presentes têm já acordo de cooperação conosco, com o Ministério da Agricultura, que a gente está desenvolvendo uma força-tarefa. Mas, enfim, a gente tem recebido uma série de denúncias, tanto nós contra a AGED, volto a afirmar aqui e dizer que a AGED é um parceiraço, né? A gente caminha de mãos dadas. Eu, inclusive, fiz a fala na Agrobalsas, nós tivemos o prazer de participar da abertura e ter uma fala, e nós falamos de público que nós temos um casamento perfeito com a AGED, né? Então, deixa eu te interromper, só para falar o seguinte, a próxima pergunta seria: como tem ocorrido as ações conjuntas com a AGED no combate e uso irregular de agrotóxicos e tudo mais? Então, pronto, a gente já entra já peço que você já... Ótimo. A gente já entra na segunda pergunta. Então, a AGED tem feito as fiscalizações, tem nos convidado e vice-versa, né? Então, hoje, dificilmente a gente faz alguma fiscalização que a AGED não esteja presente, e ela também faz as fiscalizações, e nós caminhamos juntos, né? Eu, pessoalmente, participei de uma força-tarefa, né, com a AGED, percorremos vários municípios. Quando começaram a ser vinculadas as denúncias em alguns povoados, né, nós tivemos essa preocupação e fomos até o local dessas denúncias, e nós não pegamos nenhuma veracidade, nós não conseguimos identificar de fato nenhum foco de contaminação, né? Isso é bom, ótimo. Lógico. Então, assim, isso que eu digo, inclusive eu enfatizo que na última audiência pública que aconteceu com o procurador do Estado, doutor Alexandre, né, a Secretaria de Estado de Saúde esteve presente lá e apresentou um relatório, né, que fez análise das águas, né, e não foi encontrado também nenhum foco de contaminação por agrotóxico, né, o que aqui confirma o que a gente tem dito. Mas de certo que eu quero deixar, olha, você agora, o nosso produtor familiar, você que mora em comunidades remanescentes, você quilombola, que você pode contar com o Ministério da Agricultura e contar com a AGED e com demais órgãos, como a SEMA, né, como o CREA também, que agora vai ser incorporado ao nosso grupo de trabalho para fiscalizar também o serviço da atividade ilegal, né, com relação aos ARTs, né, os responsáveis técnicos, né? Porque pode acontecer muitos, né, desvios de conduta pela vamos dizer assim, legal. Na verdade não há, né? Então quem está lá tem um técnico que ele quer responder e ele não pode, ele não está habilitado, né? Então eu quero deixar bem claro e tranquilizar os nossos irmãos da agricultura familiar, você de comunidade remanescente, quilombola, que nós estamos assegurando o seu direito, tá? E nós estamos assegurando também o direito do produtor que trabalha correto, aquele que segue a norma, que segue a legislação. Pode ser prejudicado, né? Isso, e inserido, né, num grupo como um todo. Correto. E para tal, a ação que a gente está fazendo agora,
construiu o grupo de trabalho, né? Foi uma solicitação do Ministério Público, foi acatado. O grupo já existia, só ampliamos, né? Então hoje está composto pela SEMA, pelo CREA, pelo Ministério da Agricultura, pela AGED. E agora está sendo incorporado a esse grupo também a Receita Estadual. De que forma? Nós estamos assinando um acordo de cooperação técnica com eles para que a gente tenha acesso aos dados dos proprietários dos drones, porque a gente perdeu o controle e quando geralmente a gente vai no distribuidor, às vezes ele se nega a querer passar esse dado. Quando ele se nega a passar esse dado, a gente volta para a superintendência e o intima, e aí ele é obrigado a passar para a gente. Mas agora, com a parceria com a Receita, nós vamos ter acesso direto ao proprietário, aqueles que adquiriram drone. E você, proprietário de drone, que está exercendo atividade ilegal no setor agrícola, já lhe faço uma advertência. Procure o registro no Ministério da Agricultura. Você está cometendo uma infração e certamente você será autuado se você não buscar esse registro, né? Então, é uma observação que a gente faz, né? E faz esse alerta a você que hoje ainda não fez o seu registro, que faça. Legal, muito bom. Quais foram os resultados concretos alcançados a partir dessas fiscalizações, especificamente em confinamento bovino? Vocês fazem alguma coisa nesse sentido? Com relação a confinamento bovino, nós tivemos uma experiência, né? Fizemos uma visita ao Frigobalsas, né? Futuro frigorífico, que está sendo implementado em Balsas. Isso, e assim, foi uma experiência extraordinária, né? Tendo em vista... Pedro Seve? Correto. E hoje nós temos lá no Frigobalsas confinado algo em torno de 6 mil cabeças de gado, né? Não começaram com 3, foi para 6, e a meta deles é até o final do ano atingirem algo em torno aí de 15 mil, né? O ponto máximo, né, da capacidade deles lá é 25 mil. Então, até o início das atividades, né, do Frigobalsas, que vai ser provavelmente em março de 2027, eles já querem estar com a capacidade máxima, né? Então, é uma experiência extraordinária, né? Com relação a essa visita, a esse confinamento desses animais, essa etapa que nós desenvolvíamos, ela já foi superada, porque nós já alcançamos zona livre de aftosa sem vacinação, né? Então isso foi muito praticado no passado, né? E agora nós estamos na expectativa de receber o reconhecimento internacional como zona livre de aftosa, que vai ser no dia 29 de maio, né? Lá na França, né? Que infelizmente eu não estarei, mas a gente vai ficar muito feliz por saber que vamos estar sendo representados pelo governador do estado, pelos colegas da AGED, da Associação dos Criadores, do Sindleite, do Fundepec, da Sagrima, né? Então, há toda uma comitiva do Maranhão que vai estar lá nesse momento memorável e ímpar, né? Para a economia e para o desenvolvimento do estado do Maranhão. Mais frigoríficos estarão sendo implantados no nosso estado, né? E em função dessa eu vou falar desse status, né, de zona livre de aftosa. Sim. Mas vamos lá. Eu queria fazer uma observaçãozinha ainda, Bira, com relação a esse novo status, né? Zona livre de aftosa sem vacinação e agora com reconhecimento internacional no final do ano. Além dessas plantas que estarão vindo para o estado do Maranhão, tenho certeza que virão. A Agrobalsas, a Frigobalsas é um exemplo. A Frigobalsas nasceu de uma cooperação, né, de 20 empresários maranhenses da região de Balsas, que se uniram e investiram seus recursos e apostaram no desenvolvimento da sua região, que ao final vai impactar em todo o estado. Só que além disso, eu acredito que o estado também precisa se preparar para esse momento de ascensão que a gente vive, né? E aí eu falo um pouco do Porto do Itaqui, se você me permite, né? Tranquilo. O Porto do Itaqui é o nosso principal corredor de exportação, né? Vamos dizer que o Porto do Itaqui hoje é a nossa menina dos olhos, né? E aí a gente já tem conversado com outros secretários, com outros colegas do setor, que eu acho que a gente também precisa se preparar para esse momento que nós vamos vivenciar. E nós sabemos que hoje o Porto do Itaqui, ele não trabalha com container. Então eu acho... Tivemos rota de container, a CMA, CGM, lá em 2013, 12, 13, mas perdemos, né? Isso, então nós precisamos começar a retomar essa discussão,
para que a gente possa estar se preparando para voltar a operar com container, porque vamos dar um exemplo. Nós já temos 3 frigoríficos cifados no estado do Maranhão. O Intimon, o Imperatriz e outro em Igarapé do Meio. Esse novo frigorífico também vai ser cifado. Então nós vamos ampliar a nossa capacidade. E esse frigorífico, ele tem uma capacidade bem maior dos que já existem. Então, se quiserem fazer exportação de carne, né, via container refrigerado, eles vão fazer por onde? Se o Porto de Itaqui não fizer, vai para Pecém, vai para o então, Pará. Pois é, isso é inadmissível, porque a gente perde divisa. Porto de Itaqui também perde operação, perde movimentação. Então eu acho que é o momento da gente já começar a discutir. Outra situação que o momento de reconhecimento de área de zona livre de aftosa sem vacinação proporcionou. Você esteve presente na discussão. Lá na SEDEP. Né? Na SEDEP nós discutimos já a possibilidade de exportação de gado em pé. Gado vivo. Gado vivo para engorda. Né? Então, o Porto de Itaqui também precisa já começar a traçar um plano piloto para que a gente possa estar tendo alternativas, né, para que aquele investidor, para que os exportadores, para que as trades possam estar fazendo o seu mapa também, o seu plano, para que a gente possa estar captando investidores. Né? Eu acho que sem acontecer a operação e sem ter um anúncio de uma planta para que essa operação aconteça, eu acho que fica muito mais acanhado, né, o investimento. Então eu acredito que é o momento da gente ampliar essa discussão. O Ministério da Agricultura e Pecuária se coloca à disposição, que a gente entende que é um caminho de grande valia para o Estado e de grande desenvolvimento econômico também. Eu concordo com você e eu vou lembrar um fato. Esse frigorífico de Balsas, ele aconteceria numa parceria com os árabes. E por um determinado momento não aconteceu, e aí teve a união de forças de empresários. Então, nós temos que fazer com que os nossos empresários, os nossos pecuaristas, comecem realmente a ter esse espírito de cooperativa e começar a criar esses empreendimentos. Eu vou ter que esperar vir uma pessoa de fora, um investidor de fora para fazer? Não, vamos fazer nós. Nós temos competência, a gente tem competência para criar, para plantar. Então vamos ter competência para agroindustrializar, né? Fato esse é que você também deve ter visitado lá em Balsas, a Agromina. A Agromina é um empreendimento que cria suínos. Só que ele comprou a nossa Agrolusa, que abatia suínos aqui em São Luís. Então levou essa grife para lá. Então eles vão abater suínos lá, e não só suínos. Eles anunciaram que vão bater também ovinos. Então, olha só, o que muda um cenário quando chega um player diferente, sim, como é o caso da Impasa que você visitou. Isso. A Impasa, eu sempre falo da Impasa, ela vai produzir etanol de milho, mas também um produto que era considerado subproduto, que era o DDG, DDGS, que é para fazer a proteína pura para fazer a ração. Isso. Mas legal. E é interessante como uma coisa puxa a outra, né? Eu conversando com um produtor e um analista, né, do setor do agro, lá na Agrobalsa, e ele me mostrou uma planilha, né, de principais importadores de sorgo do mundo. E a China é um dos principais importadores de sorgo. De soja, né? Então, para você ver como a gente já tem essa proximidade com a China e uma grande exportação para aquele país, é uma outra oportunidade, é um outro mercado que se abre, né? Também puxado pela Impasa, né? Que também tem o alto consumo de sorgo, porque faz parte do seu processo direto, milho e sorgo para a produção de etanol. Então veja só que como é incrível como a economia ela gira. E gera oportunidade. E gera oportunidade. E esse trade, como você coloca, acabou também despertando, ele reverberou em outro segmento, que também está ligado ao agro. Então, vou lhe dar um outro exemplo. Vou citar ainda a região sul do estado, né? A região de Balsas. Nós sabemos que lá na Serra do Penitente, na área da Serra do Penitente, nós temos lá 60 quilômetros de estrada de chão. Que precisa de asfalto. Que é uma demanda antiga para fazer o anel da soja, que é a antiga anel da soja. Isso, mas 600 quilômetros de estrada. Correto. Mas agora, né? Agora já foi assinado o acordo de cooperação técnica, provavelmente vai sair. O governador anunciou, né? A obra de 30 quilômetros, né, de asfalto e drenagem, né,
naquela região, e os produtores locais, lá da Serra do Penitente, também se uniram e assinaram um acordo de cooperação técnica, se comprometendo em fazer os outros 30 quilômetros. Então, para você ver a potência do nosso produtor, né, a organização, a característica, né, de buscar um cooperativismo, nós temos que ter isso. E eu faço novamente elogio ao governador, pela sensibilidade de enxergar o momento, né, porque o governador podia ter dito, mas a área está se desenvolvendo, mas eu vou pisar no freio, porque por si só a área está desenvolvendo. Não, o governo está indo lá e gerando emprego, porque para fazer a estrada, para fazer essa vicinal, para asfaltar, vai ter que contratar, vai gerar emprego, vai gerar renda. Hoje você vê que a rede hoteleira de Balsas está esgotada. Nós fomos para Água Balsa, você ficou onde? Ficou hospedado onde? Pois é, não tinha, né? Teve gente que a nossa equipe, no ano passado, hospedou a 70 quilômetros de Balsas e em Riachão. Pois eu fiquei em São Raimundo das Mangabeiras. 45 ou 60 quilômetros? 100 quilômetros. Eu fiquei a 100 quilômetros de Balsas porque não tinha hotel. Então, para você ver como a pujança da região, né? Então, o que o agro tem feito pelaquela região, e tudo isso tem reverberado no estado como um todo. Isso é interessante porque o governo do estado, através da Secretaria de Indústria, está reformando o aeroporto atual. É que veio uma construção de um novo aeroporto, né, pelo governo federal, mas tudo isso em função dos investimentos que estão chegando. O empresariado tem que ter um suporte, né, um apoio de todas as formas. Bem lembrado. Essa questão do aeroporto, acho que é uma questão que está diretamente ligada, né? Então, nós estamos falando do investidor local, do produtor local, que se une, né, que coloca o recurso, mas a gente sabe que tem um investidor internacional também, aquele que quer vir ao Maranhão, que quer aplicar o seu recurso, e Balsas hoje não consegue receber voo de aeronave grande. Então nós trouxemos ano passado o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para participar da Agrobalsa. Imperatriz ou foi para aquele aeroporto lá em Alto Parnaíba? Já sabe. Fazenda, né? Pois ele desceu em Imperatriz, porque a FAB e a ANAC não permite, né, que a aeronave oficial pouse em pista, né, em pista não homologada, né? Então teve que descer em Imperatriz. A pista do aeroporto de Balsas, ela comporta descer uma aeronave, mas infelizmente não está homologada. Ela só está homologada, se não me fala a memória, 920 metros. Então não daria para descer a aeronave. Então veja só o esforço que é. Aí vem um investidor internacional com um aporte de recursos, ele tem que descer lá em Imperatriz e pegar uma outra aeronave, ou se quiser descer de carro. Em dezembro, Balsas vai receber esse atual aeroporto reformado e com possibilidade para 1.300 metros de pista. Aí sim já desce uma aeronave capacidade maior, né? Vamos lá. Bom, como é que vocês trabalham para equilibrar essa fiscalização e orientação junto aos produtores? Você já falou lá atrás, mas como é que equilibra isso para não... Porque muitas das vezes, quando um produtor, um criador, recebe um órgão do poder público, federal, municipal, ou federal, ou estadual, acha que ali já vem uma auditoria para puni-lo. Mas não é assim. A gente, né, tem certeza que a ação é para identificar e para ver de que forma que podem, né, orientar e evitar um possível acionamento, né, com uma multa ou algo nesse sentido. Isso. Eu vou te dar um exemplo. Como a gente já conversou sobre a aftosa, né? A aftosa já é algo superado, né? Somos zona livre de aftosa sem vacinação, né? E agora vamos receber o reconhecimento. Nós já estamos focados em outro foco. Agora, o nosso foco agora é brucelose e tuberculose. Então, nós hoje já temos propriedades certificadas como zona livre, né? Livre de brucelose e tuberculose, né? Foi certificado em parceria do Ministério da Agricultura, da SFA, da Universidade Estadual e da AGED, né? Então, uma fazenda em Colinas já tem essa certificação. Essa certificação que foi feita através de uma orientação do nosso auditor, que visitou a fazenda, falou, a fazenda está ok e tal, por que você não investe agora, né? E avança, vamos tentar fazer a certificação como zona livre de brucelose e tuberculose. E aí o produtor topou. Esse produtor alcançou a certificação e serviu agora de espelho para que outros produtores busquem. Então nós já temos outros produtores que agora estão buscando essa mesma certificação. E qual a vantagem disso, Bira? A vantagem é agregar valor à tua produção, agregar valor ao teu produto, né? Garantia de na mesa ter
um leite Correto. certificado, sem Isso. problema, para sua família. Isso, né? E agrega lá na ponta. Lá na ponta. Agrega lá na ponta, né? Bem, isso é bom que vai alertar o pessoal de São Francisco, Brejão, Açailândia, Imperatriz, que é outra cadeia do leite, né? Isso. Vamos lá. Existe um plano de ampliação e modernização dessas ações de fiscalização para os próximos anos? Como é que vocês obedecem a esse planejamento estratégico? Então, boa pergunta. As nossas fiscalizações, elas acontecem de formas estratégicas e elas são bem dinâmicas. De acordo com o cenário e com a necessidade, elas vão mudando, elas vão acontecendo. Então, no passado, você sabe que houve uma ampla fiscalização com relação à aftosa, né? Barreiras, né? A parceria com a GED também, que foi muito presente, e hoje a gente alcançou o status e agora a gente está culminando agora para a brucelose e tuberculose. Nós estamos caminhando agora também para a fiscalização da PSC, peste suína clássica. O Maranhão não tem foco, né? Então, mas pode ter vizinhos que têm. E né? tem vizinhos Piauí, que têm. Ceará. O Piauí e o Ceará têm focos. Então, o Maranhão, ele ficou no grupo da região norte, né? Ficou lá com o Pará, com o Amazonas, Tocantins, né? Roraima. Então, nós estamos com esses estados, né? Que nós estamos fazendo o preparatório para justamente avançar no plano, né? Para a gente começar nas etapas, né? De barreiras, fiscalização, para que possamos passar pelo mesmo processo que foi de aftosa, né? Então, hoje estamos vivendo esse problema do H5N1, né? Então, muito provavelmente também nós estaremos mudando o foco das fiscalizações, né? O formato delas, para que justamente, caso apareça algum foco aqui no nosso estado, nós estejamos preparados, né, para prontamente não permitir esse avanço. Né? Nós tivemos um caso noticiado na imprensa, que em Aguiarnópolis, lá na divisa com o Estreito, onde é um abatedouro lá, teve um fato, no caso. Sim. Mas tá bom, legal. Vamos para o terceiro bloco? Vamos lá. Auditoria Quali SV. E aí vocês vão saber o que é isso. E reconhecimento sanitário. O que é essa auditoria Quali SV? E qual a sua importância para o nosso estado? A auditoria Quali SV, ela teve um papel fundamental para a gente qualificar o nosso serviço, né? Mais voltado para a agência de defesa, né? Então, a princípio, quando se falava em Quali SV, focava-se muito para a questão da fitosa. Mas não, a gente foi utilizado mesmo para fazer o levantamento de vários padrões, né, de qualificação que eram oferecidos pela GED, né? Serviços esses voltados para a estrutura dos escritórios, equipamentos, nível de sorologia, se estava sendo feito, né? Automóveis, saber como é que estava a estrutura, né, os escritórios, o acesso à internet, então tudo isso fazia parte da Quali SV. Então quer dizer que o objetivo era de certa forma ver como é que estava a qualificação do serviço de sanidade, era basicamente isso. A Quali SV ela vai na agência de defesa e ver como é que está sendo ofertada e qual a estrutura que ela tem para a execução do serviço. E ali é ranqueado aqueles escritórios com... Eu não colocaria ranqueado. Ali ela vai em busca de uma nota, há um teto mínimo, o teto máximo é 5, nós ficamos acima de 3 ponto alguma coisa, que para a gente foi motivo de muita alegria, né? Porque a princípio imaginava-se que a gente não bateria a meta de bater pelo menos os 3, mas nós passamos. Legal, e a gente sabia que a GED ia conseguir pelo excelente trabalho na época ainda do Dr. Cauê, né, que estava à frente. Um abraço ao Cauê. Fica aqui o nosso abraço. Investe Maranhão. Isso, Dr. Cauê, que fez história na GED, deixou um grande legado, e agora está à frente a doutora Jussiele, também que está fazendo um excelente trabalho. Chegou assim com muita vontade de querer fazer avançar. No podcast anterior, a doutora Margarida. Doutora Margarida, uma grande amiga também, né, médica veterinária. É legal isso daqui, cara. Isso. E quais são esses pontos fortes e o que tem que melhorar para identificar essa auditoria? O que foi assim? O que foi interessante? Você falou aí que até que nós estávamos bem, pensávamos em ter um 3, uma pontuação, né? O que ficou mais evidenciado na auditoria foi mais com relação, como estava todo mundo focado para a febre aftosa, então o combate à fitose, então quando a Quali SV veio, que foi questionar o nível de conhecimento dos agentes da GED,
foram perguntados sobre outros programas. Então, eles falavam com propriedade do combate à fitose, mas sobre os outros programas nem tanto. Então, foi mais vamos dizer assim, foi um pouco de falta de foco. Mas, naquele momento, a gente chegou-se ao entendimento que, como a gente estava ainda no limite, né, para que a gente alcançasse a zona livre de aftosa sem vacinação, houve entendimento que o foco não estava errado, né? Mas precisava-se sim, pelo menos ter o conhecimento básico das outras atividades que eram desempenhadas. Então, isso aí vamos dizer que foi perdoado, né, nesse sentido. Legal. Vamos aqui para mais uma pergunta. Como a STFA está se preparando para os próximos ciclos, né, de auditoria? Eu falo de auditoria de uma forma geral. Sim. Porque vocês obedecem até o planejamento, orientação né, a nível federal, né, lá de Brasília. Uhum. Como é que está se preparando para esses próximos passos? Então, a Quali-SV, ela é feita por uma equipe de auditores de fora. Então, essa equipe que vem para o Maranhão não é composta por nenhum auditor do Estado. É tudo a equipe de Brasília, é descentralizado. Brasília, Minas, né, vem de outros estados, são chamados, compõem a equipe e vem. Então, a Quali-SV, ela acontecia uma vez por ano, né? Ou melhor, acontecia 2 vezes por ano, semestralmente, no período em que nós estávamos nessa luta para ficar como zona livre de aftosa sem vacinação. No mês de maio e novembro. Isso. Né? Correto. Agora, provavelmente, ela vai passar a acontecer apenas uma vez por ano, porque a gente já alcançou o status. Já melhoramos. Né? Já melhoramos. E aí, o que a gente precisa fazer é estar dando acompanhamento para a GED, né, para a gente manter esse patamar de qualificação. Né? A GED recentemente foi equipada com novas viaturas, né? Tiveram vários escritórios que foram reformados, receberam vários equipamentos, entre eles computadores, aparelhos celulares, né? A equipe está em constante reciclagem de treinamento. Eu iria me perguntar, essa questão da capacitação das equipes. Sim, as equipes estão sendo constantemente capacitadas, a gente tem acompanhado. Agora mesmo, recentemente, aconteceu um treinamento a respeito do ABC, que é a agricultura de baixo carbono, aconteceu na Sagrima, né? Mês passado aconteceu um encontro que tratava sobre as diretrizes, né, e os planos que a gente vai ter que desenvolver para combater a PSC, para que a gente avance no protocolo, para que fique futuramente como zona livre também de peste suína clássica sem vacinação. Então, esses treinamentos estão sendo feitos. Né? Muito bom. Bom, agora eu vou para um quarto bloco aqui. Parcerias estratégicas e retirada da vacina contra a febre aftosa. Esse tema nós chegamos a comentar, mas quais são os principais objetivos da parceria com a Universidade Estadual do Maranhão? Então, a Universidade Estadual do Maranhão é uma grande parceira porque trabalha com pesquisa, né? Nós já temos uma grande parceria com a GERP, temos uma grande parceria com a Embrapa e com a universidade não pode ser diferente. Tendo em vista que a gente sabe que justamente os avanços tecnológicos, principalmente para o agro, né, eles brotam de dentro da universidade, academia, né? De dentro da academia. Né? Então, como lá na universidade nós temos lá o curso de agronomia, né, nós temos lá o curso de medicina veterinária, né, zootecnista, então, engenharia de pesca. Então, nós temos a universidade como grande parceiro, nós já andamos ensaiando a possibilidade de um acordo de cooperação técnica para justamente trazer estagiários da Universidade Estadual do Maranhão. Isso, né? Aí eu ia perguntar lá atrás, quando você falou do seu corpo técnico, Sim. que você está esperando o concurso. Sim. Nesse momento, pode trazer estagiário, para estar dando apoio, de uma certa forma, para as superintendências? Podemos sim. Inclusive, como eu te falei, a gente iniciou esse diálogo, né? A gente deu uma paradinha porque nós tivemos uma dificuldade orçamentária, isso é público e notório, né? Então houve um atraso no planejamento orçamentário e na aprovação do orçamento, ficou lá retido lá no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, e isso acabou retardando um pouco o nosso planejamento, mas nós vamos retomar as tratativas com a universidade, né? Aqui eu mando um abraço ao pró-reitor Paulo Catunda, que a gente tem um constante diálogo. Vou trazê-lo aqui também. Tenho certeza que será um excelente podcast. Então, a gente tem essas tratativas com o professor Paulo Catunda e além de outras parcerias. Nós fizemos uma viagem no ano passado com alguns professores da universidade,
né, para conhecer um pouco da cultura da mandioca no estado do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, né, conhecer um pouco do manejo dessa cultura que acontece lá, dos avanços, né, que já acontecem lá, para a gente tentar replicar esse modelo, né, aqui no estado do Maranhão. A Universidade Estadual tem um modelo, está desenvolvendo macaxeira desenvolvida in vitro, reprodução in vitro, né, mais resistente. Você né? evita a maniva de 20 centímetros e pode vir já muito reduzida. Eles têm feito um trabalho muito bonito lá na universidade, e com base nesse trabalho que a universidade tem desenvolvido, é que a gente os convidou para que fizesse parte dessa comitiva, para que a gente fosse ao Mato Grosso. Foi um momento muito importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Em 2013, eu fui fazer um trabalho de ajudar o polo de curtumes de Governador Edson Lobão. Lá tem 5 curtumes. E um dos curtumes que está instalado lá é a Upper Dog. Ele faz aqueles mastigáveis, faz como se fosse as barras de cereais dos pet. Né? E isso é feito através da raspa do couro do boi quando está fazendo o curtimento. E eu lembro que ele precisava de estar com um CISB, né? Acho que era equivalência a CISB. E na época, aqui eu estou falando sobre parceria, tá? Né? E na época a superintendência estava com dificuldade de conseguir, naquele momento eles precisavam de ser muito mais rápido, de área, de caminhão, né? de veículos para transportar lá. Teve um momento. Pode ter essa parceria com o produtor ou não é permitido? É considerado como se eu tivesse... se você está indo lá para fiscalizar ou dar um apoio, você vai ter o apoio de quem está sendo fiscalizado, porque muitas das vezes o empresário fala assim, eu pago a diária, mas não é assim, eu pago a diária, eu faço o custeio aqui da hospedagem, se precisar de transporte a gente arruma, é permitido fazer isso, é complicado. Então, nós como servidores públicos, nós não podemos aceitar, né, ter diárias pagas, hospedagens, né, isso é vedado a nós servidores públicos. Agora, isso não nos impede, né, de na fiscalização, como eu te falei no início do nosso bate-papo, de estar dando essa orientação. Então, é muito comum que quando algum empresário, algum empreendedor, algum produtor, ele está investindo na agroindústria, a gente sempre faz a recomendação que ele nos procure. Então eu faço aqui a recomendação a você produtor, a você empresário do agro, agricultor de grande escala, médio e pequeno produtor, que quer fazer algum tipo de investimento, que quer montar a sua agroindústria. A nossa recomendação é que quando você tiver a planta, que você leve no Ministério da Agricultura, lá na superintendência, para que nós analisemos antes, porque muitas das vezes esse empresário, esse empreendedor, ele inicia a obra e quando ele conclui, ele chama o Ministério para fazer a auditoria, para fazer o checklist. Já gastou dinheiro, possivelmente tinha uma orientação que não era para acontecer. E quando a gente chega lá, ele precisa fazer mudança, né? E, infelizmente, vai onerar, né? Então, isso aí comumente a gente faz, né? Justamente para poupar esse empresário, esse produtor, a gente sempre se coloca à disposição, porque o nosso objetivo justamente é gerar desenvolvimento, é fortalecer a cadeia, né? Então a gente se coloca à disposição sim para ajudar nesse sentido. O produtor e criador, procure antes, veja o checklist realmente, né? Faça uma visita, né? Quando vier a São Luís, visite a Sagrim, Maged e vá lá na superintendência, isso, né? Para a coisa acontecer. Bom, nós vamos agora para o 5º bloco. Estamos fechando. Já? Rapaz, agricultura familiar. Esse aqui eu sei que você gosta. Agricultura familiar, qualidade. E lá também não falar sobre a mensagem final sua. Certo. Como a SFA tem apoiado a agricultura familiar no estado? Tá. Um assunto muito bom. Eu sempre gosto de falar da agricultura familiar porque eu me identifico com a agricultura familiar, né? Então eu sempre me apresento como filho de uma quebradeira de coco de Babaçu. A minha mãe foi quebradeira de coco de Babaçu, se é que existe ex-quebradeira de coco, né? Então, faz parte da minha história. E a melhor contribuição que o Ministério da Agricultura pode dar hoje para a agricultura familiar é justamente sensibilizar o nosso agricultor familiar a registrar o seu produto. Buscar o SIM, buscar o CIE e buscar também a equivalência CISB. Olha, isso aí é interessante. O SIM é o Serviço de Inspeção Municipal.
né? O CIE, Serviço de Inspeção Estadual, e o CIF, Serviço de Inspeção Federal. E tem o CISB, né? CISB, que é a equivalência. Né? Então, o que a gente tem conversado com os gestores públicos municipais é que nos procurem para poder fazer a equivalência, né? É o Serviço de Inspeção Municipal com a mesma equivalência da inspeção federal. Não é a mesma coisa, mas é a equivalência. Assim como o Serviço de Inspeção Estadual também pode buscar equivalência. Tá? E o que o produtor da agricultura familiar ganha com isso? O valor agregado. Aumenta o valor do produto. Aumenta o valor do produto, aí você tem a oportunidade de pegar a sua produção e colocar na prateleira de um supermercado. Ele vai te habilitar isso e vai aumentar o teu ganho e, consequentemente, vai te desenvolver, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão da conscientização. Fora isso, nós fazemos também visitas a produtores quando nos convidam, quando prefeituras nos convidam. A gente teve recentemente no Cinturão Verde de Pasto Lumiar, fizemos um dia de campo. Aqui eu deixo um abraço à secretária Carla. Foi muito boa a nossa visita, o nosso dia de campo. Ali é um Cinturão Verde. É um Cinturão Verde e nós visitamos vários agricultores familiares, né? E impressionante como é pujante, como é produtivo aquela região. E a Prefeitura de Pasto Lumiar tem feito um trabalho muito forte, muito intenso com relação a isso, ao SIM, lá nessa localidade. E a gente de bate-pronto já induziu, olha, secretária, vamos tentar fazer essa equivalência, porque aí você amplia o horizonte de comercialização dos produtos da sua agricultura familiar. Olha, é interessante, na fala do próprio Sérgio Delmiro, do professor Marco Aurélio Bonfim, nós falamos dessa questão do SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, que pode ser um primeiro caminho para conscientizar e também fazer com que o município tenha essa preocupação de ter realmente os produtos, né, com esse selo. O SIM hoje, na região metropolitana de São Luís, para você que não tem esse conhecimento, né, é importante a gente enfatizar. A região metropolitana de São Luís era composta por 4 municípios: São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Pasto Lumiar. Agora, já é desde 2019, são 13 municípios. Isso, então, vai até Santa Rita. Olha, vai até Santa Rita e eu vou falar, até Alcântara. Isso. Então, são 13 municípios que, se você tiver o Serviço de Inspeção Municipal lá da sua agroindústria dentro de Santa Rita, você pode vender para 12 outros municípios. Correto. Antigamente não podia. Correto. Né? Isso aí é importante a gente ressaltar. Sim. E essa equivalência, logo você começa a ter, porque você vai estar bem preparado. E essa equivalência tem que partir também do gestor público municipal. A consciência do poder público municipal. Né? Vota a pauta na Câmara, né? E em seguida votou na Câmara, abre para o Executivo para que ele faça a implantação. Né, mas é a participação dos dois. Então essa é a nossa principal contribuição que a gente acredita que o Ministério pode dar hoje para a agricultura familiar. Olha, né? Eu vou fazer aqui, pode ser que você tenha me respondido. Uhum. Quais as ações estão sendo desenvolvidas para ampliar a comercialização e visibilidade dos produtos da agricultura familiar do nosso estado? A gente já falou do SIM, né, que eu acho que isso pode dar visibilidade. Eu falei também da visita em loco, que a gente faz acompanhamento. A gente tem feito muito trabalho com associações, com cooperativas. A gente está desenvolvendo um trabalho na cidade de Alcântara, por exemplo, em parceria com o IFMA, e a gente está tentando fazer a IG do bolo de espécie, que é muito conhecido no nosso estado, doce de espécie, na cidade de Alcântara. Né? Então a gente está tentando, através da indicação geográfica, buscar essa certificação para que amplie a comercialização do produto e com isso agregue valor. Né? Olha, isso aqui é interessante. IG é indicação geográfica a partir da localização. Alagoas, local de origem. No site da Embrapa, Senar, tem lá Boleiras de Alagoa, Boleiras no Serão. Isso. Nós temos 2 grandes produtos que podem ter isso. Né? O nosso camarão, brevemente vai ter o camarão nosso. A pescada maranhense pode ter também. E há uma outra coisa, ele falou do bolo de espécie. Você vê, o Pernambuco tem um bolo de rolo. Né? Pode ser que já tenha até o IG. Isso. Mas nós temos outra coisa. Na Baixada Maranhense, o nosso queijo de São Bento. Isso. Aqui, onde tem plantio de mandioca, que ele chama mandioca mesmo, a tiqueira nossa. Né? Foi muito bem lembrado. Farinha de Santana. A farinha, nós já tivemos farinha. Você vê, lá, Carema, lá no
lá no Pará, eles começaram a fazer a farinha de carema, porque na época levaram a farinha de Santa Rita. Aí teve mudar a forma de se trabalhar justamente em cima disso, né? O que desperta em mim, assim, me dá até um sentimento de chateação, porque quando eu assumi a superintendência, que eu fui entender o panorama da nossa agricultura e pecuária, e eu foquei também na agricultura familiar, a gente percebeu que o Maranhão não tinha nenhuma indicação geográfica. A gente pode ter o do mel, o nosso impressionante. Estamos indo dia 27 para Alcântara, temos uma reunião lá, convidamos o Sebrae, convidamos a AGERP, estamos convidando a Sagrima para fazer uma grande reunião com os produtores de mel da região de Barreirinhas para a gente iniciar o processo de indicação geográfica lá. Tá? A gente também está bem adiantado com a indicação geográfica para o abacaxi de Turiaçu. Nós estamos apenas aguardando o caderno de especificação, né, para que a gente envie esse caderno adiante para que a gente possa estar avançando nessa pauta. E agora também o Ministério da Agricultura tomou essa iniciativa com o IFMA, né, da gente também avançar com o doce de espécie de Alcântara, que eu acho que também é muito conhecido, tem tudo a ver com a nossa cultura, né, com a nossa culinária. Logo nós teremos também, não é só o abacaxi de Turiaçu, de São Domingos, né? Que São Domingos. Outro que está se disputando. Sim. Eu te dar um outro exemplo de um trabalho que a gente faz, são vários trabalhos, né? Nós temos programas que vêm de Brasília e a gente segue, e tem programas que a gente desenvolve a partir daqui, que nasce aqui a partir da Divisão de Desenvolvimento Rural. Então eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma proximidade muito grande com a Comave, né? Que é a Cooperativa de Mulheres lá de Itapecuru, né, que trabalham com o coco de babaçu, fazem o beneficiamento e através do coco de babaçu como matéria-prima, elas desenvolvem a carne de hambúrguer, biscoito, pão, esse hambúrguer sorvete, ganhou uma premiação, né? Ganhou premiação, fazem sorvete, fazem café, né? Então nós acompanhamos as meninas da Comave, então nós já estivemos lá por 2 oportunidades, né, e a gente tem buscado cada vez mais, através da capacitação, buscado mecanismos, né, para incentivá-las, porque a gente entende que elas já chegaram no patamar que está no limite, né, então fazem uns produtos que são reconhecidos em todo o estado, mas não podem vender, não podem comercializar algumas regiões, porque não tem selo. Então nós, através da superintendência, em parceria com outros órgãos, nós estamos tentando desenvolver o selo de marcas coletivas, porque com esse selo de marcas coletivas elas vão ter um quilombo A, B, ou C ou D, está produzindo e sai com um único selo. Um único selo, e todo mundo vai ser beneficiado. Aí a gente vai ter condição de pegar esse produto, colocar na prateleira de um supermercado, né? Colocar numa loja credenciada, né? Então a gente tem todo esse olhar, tem todo esse cuidado, né? Com relação a isso, eu vou falar de um equipamento dentro da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, o Armazém do Empreendedor. O Armazém do Empreendedor, ele justamente coloca os pequenos produtores, as pequenas indústrias. Como você vê, você que gosta de arraial, o arraial do IPE, nós vamos estar lá, eu tenho certeza, o ano passado foram 150 indústrias que nós eu estava lá. Você estava lá. Estava lá. Foram 15 dias, ficaram 75 e 15 dias, outros 75. Então, participe disso. Meu amigo, nós estamos chegando aqui ao final. Quais são as metas da superintendência para os próximos anos do fortalecimento desse agronegócio nosso, que é do pequeno, médio e grande? A nossa meta é continuar desenvolvendo esse trabalho, né, de proximidade ao produtor, de comunicação com as outras instituições governamentais e não governamentais, sempre estabelecendo parcerias, né, sendo ponte de diálogo, né, que a gente acredita que o caminho para fortalecimento do agronegócio como um todo, agricultura familiar, é através do diálogo, né? Então eu acredito que o Ministério da Agricultura e a Superintendência Federal do Ministério da Agricultura, sem a participação da AGED, não teria alcançado o resultado que alcançou hoje. A AGED sozinha também não teria conseguido fazer o trabalho para que tornasse o Maranhão livre de aftosa sem vacinação. A AGERP, sem a parceria com o Ministério, não teria desenvolvido as suas pesquisas e a sua extensão, né? O sistema FAEMA-SENAR é um sistema essencialmente importante. Foi um dos entrevistados, que é a capacitação. Aqui eu deixo um abraço ao Dr. Raimundo Coelho. O sistema FIEMA
Também a indústria é extremamente importante. Aqui eu deixo um abraço ao Dr. Cláudio Azevedo, a Embrapa, através da pesquisa, né? Através do Marco Bonfim. Então, eu acho que essa é a meta da superintendência, estabelecer esse elo de contato, esse elo de parceria e fazer com que isso reverbere, impacte lá em quem realmente precisa, que é o produtor. Tem algum assunto que nós não abordamos que você gostaria de dar uma ênfase? Então, eu gostaria de fazer um comentário, né, que o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, ele deixou de ser uma autarquia e ele veio para o escopo da superintendência. Então, todos os IMETs do Brasil, do território nacional, foram dissolvidos e vieram para o escopo das suas superintendências dos respectivos estados. Então, hoje no estado do Maranhão eu estou respondendo pelo IMET temporariamente, né? Mas nós já temos um servidor da casa, que estamos aguardando sair a parceria, que é o seu Bandeira, que eu deixo um abraço. E através do Instituto Nacional de Meteorologia, nós estamos estabelecendo uma parceria com o governo do estado, né? Através da Sagrima, né? E através da AGERP. O nosso objetivo é fazer o Centro Agrometeorológico do Estado do Maranhão. Através desse Centro Agrometeorológico, nós estaremos emitindo um boletim pela manhã e pela tarde, tipo, bem informal. Dona Maria, hoje é um dia bom para o plantio, porque hoje não tem chuva, né? Hoje o tempo está propício, né? Então, assim, uma comunicação bem aberta com o produtor, né? Nós temos 27 estações meteorológicas no estado, né? Essas 27 estações estão equipadas com torres automáticas e convencionais, que a gente chama de torres digitais, e que transmitem esses sinais e essas informações diretamente para a nossa central. E nós temos torres convencionais que precisam ser coletados dados, né? Inclusive nós temos uma aqui no Parque do Itapiracó. Então nós acreditamos que essa união de forças aí que a gente vai estar fazendo com o governo do estado vai ser um trabalho pioneiro a nível nacional na construção desse centro agrometeorológico, que só vai trazer avanço e benefício para o governo do estado, para os nossos produtores, né, e para os nossos pecuaristas. Inclusive, Bira, essa estação meteorológica pode ajudar o planejamento estratégico do governo do estado. Um exemplo, o governo do estado quer construir ou quer fazer uma vicinal em X área. Naquela X área ele quer iniciar essa obra. E aí não foi feito um estudo e não foi feita uma previsão se nesse período da obra vai chover. Obviamente, se você faz uma obra debaixo de chuva, aumenta, duplica, triplica o custo dessa obra, né? E quando você sabe que lá não vai chover naquele período, você se planeja, consegue executar essa obra na janela em que justamente não vai chover, né? Isso vai estar disponível muito em breve. Muito em breve. A gente acredita, a gente está retomando as discussões na próxima semana, né? Um dos cabeças desse projeto é o Sandro Montenegro da AGERP e o Darlan da Sagrima, né? Então estão encabeçando esse projeto conosco. Tem a participação também da Universidade Estadual do Maranhão, né? E a gente está assim, bastante otimista com relação a isso. Muito bom. Amigo, chegamos ao final. Agradecemos demais a sua paciência de estar aqui conosco, de informar os nossos produtores e criadores, né, do que se faz dentro da superintendência, né? A gente coloca aqui para outros momentos. Necessariamente não precisa ser você. Se você tem um técnico para vir falar, abordar algum assunto que esteja realmente em evidência, que há necessidade de ter uma maior visibilidade para o pequeno e médio, fique muito à vontade, viu? Eu me coloco à disposição, se você assim permitir, para que a gente faça um podcast com um grupo de trabalho ou então com o técnico responsável pela fiscalização da aviação agrícola, que é um tema que realmente precisa de aprofundamento, para a gente conscientizar também o proprietário desses equipamentos, quem tem aeronave tripulada ou não, né, para a gente também orientar os nossos agricultores, familiares, né, ajudá-los também na formalização dessas denúncias, né, porque a gente sabe que tem chegado muita denúncia que a gente vai atrás, mas a gente às vezes não consegue encontrar. Muitas dessas denúncias que nós somos atrás, nós somos acompanhados por presidente de sindicato rural. A gente geralmente não vai só, a gente sempre busca alguém de referência ligado ao meio rural, da produção agrícola familiar, que nos acompanhe, e a gente tem tido dificuldade. Então, nesse sentido, a gente queria aprofundar no outro momento, se assim você permitir, encontrar o espaço. Fica à disposição, quando achar que é o momento correto, pode nos acionar. Ah, ótimo. Bom, chegamos ao final do nosso podcast, espero que tenham gostado. O Agrovisão
é isso. O futuro do campo está em suas mãos. Então, a gente ficou muito feliz com a vinda e o aceite do Wellington, né, para fazer esse podcast. E agradeço a você e a toda a sua equipe, tudo que você tem feito, né, e a gente vai ter aqui, sim, outras oportunidades. Bom, o nosso próximo Agrovisão será com o advogado Emerson Macedo, diretor jurídico da FAEMA, especializado em agronegócio e sustentabilidade. E ele vai falar de um tema muito interessante, sobre a questão digital dentro das propriedades, a inteligência artificial dentro das propriedades. Vai ser um excelente podcast. Ficamos por aqui. Se você quer fazer algum anúncio dentro do Jornal Imparcial, e principalmente no nosso podcast, fale com a Zúcia Andrade pelo celular 98 99116 1624, ou pode falar também pelo comercial@imparcial.com.br. Ficamos por aqui, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, e tenham todos uma excelente semana.